Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha quem chegou aqui para o nosso canal do Anjo das Orquídeas no YouTube. Exatamente assim, meu bem. Como Deus fez. Obrigado, Senhor. Por mais o quê? Por mais uma videoaula. Vocês chegaram aqui no nosso canal, né? Estava com saudades? Eu falei, meu bem. A segunda videoaula hoje, do jeito que só a gente sabe falar, de uma forma bem clara, simples, com muita honestidade para vocês aprender, porque vocês estavam querendo cultivar catileia, mas estavam achando tudo muito complicado, a forma que explicam por aí, né? Ah, muita... Chegamos para ficar. E a gente vai ensinar tudo sobre catleias. Porque já me corrigiram, porque eu falo catileia, menino. Vai ser catileia mesmo, porque para quem não me conhece, eu sou de Maceió, Alagoas, essa capital bem quente do Nordeste. E o nordestino que se preza tem que falar assim mesmo, é o nosso sotaque. A gente vai fazer o quê, menina? Se é assim mesmo, oxi, fica com raiva porque eu falo catileia. Eu sei que é catileia. O T é mudo, meu bem, não existe não. Catleias. Mas a minha língua não dá não. Eu falo é catileia de bucho cheio. Ahá! E vai ter que nos engolir, porque quem mais sabe de catileia, quem é? É a gente na cara da riqueza. Pois é, gente, brincadeiras à parte, mas vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Aqui está catileias, como vocês pediram. A gente vai ensinar também, vai mostrar diferenças entre catileias híbridas e catileias espécies. O gênero é muito grande. As híbridas e as espécies é do mesmo grupo. São mais de quantas espécies catalogadas? Fala para eles. São mais de 80 tipos de espécies, meu bem, principais. Espalhadas não... Obviamente, a grande maioria vive no Brasil. Mas existe a catileia persivaliana, que fica lá da Venezuela. Tem a Tem a catileia lobata, tem a catileia valqueriana, tem a catileia labiata do Nordeste. São muitos tipos de catileia. Tem as granulosas, tem a bicolor, tem a catileia gutata. Gente, são muitas. Imagina 80 tipos de espécies principais e catalogadas. A gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai aprendendo cada uma. Mesmo o gênero tendo 80 tipos de espécies, são classificadas assim porque se faz a leitura através da folha. Eu vejo uma folha bonita, grande, durinha, né? Toda bonitinha. Pseudobulbo é essa parte daqui. Toda lindinha. Aí tem as que são bifoliar, com 2 folhas. E tem umas com uma folha só. Existem as caneludas, que é um grupo de caneludas. Tem a bicolor, tem londigesse, tem catileia. Ai, meu Deus, são todas catileias. Tem a forbese, entenderam? Mas também existe o grupo das híbridas, que estão dentro desse gênero. A gente junta tudo, fica bem mais bonito. Pois é, os híbridos, eles são plantas que sempre foram estudadas, estão melhorando, eles vão cruzando uma com a outra para dar novas plantas. E quem é que ganha com isso? A gente, meu bem. Mas elas sempre vão ter um lugar de destaque, as espécies, né? E vocês já sabem. Bom, as catileias, elas, mesmo sendo do mesmo grupo, mesmo sendo do mesmo gênero, cada uma tem um cuidado diferente. Mas a gente usa mais ou menos uma regra para quase todas. Mas não se engane, querida. Porque a catileia labiata, ela aguenta um pouco de iluminação direta. A iluminação direta que eu digo é o sol. Um pouquinho mais de sol. Mas já as BLC, meu bem, que são os híbridos, morreu. Elas morrem sim. Elas não aguentam, porque elas foram desenvolvidas através de laboratório. Elas são experiências. Elas são cruzamentos de catileia contra catileia
com brácia, com não sei o quê, com não sei o quê. São tantas espécies, são tantas modificações que eles fazem que fica uma planta mais frágil. Elas são desenvolvidas em sementes em laboratório, esterilizado, fechado, embalado e fica tudo muito mais complicado. Com incidência de sol zero, com muita iluminação lá distante, né, de forma indireta, a gente diz, muito protegida. Então, são diferentes das espécies, porque as espécies elas já são mais resistentes, porque elas estão no ambiente externo, elas são mais vulneráveis ao sol, a muita chuva, elas são mais vulneráveis a ataques de pragas, mas são mais resistentes, querida. É igual uma criança que a mãe nunca deixa o filho ir na rua. Quando ele vai, ela adoece. Do mesmo jeito são os híbridos. Mas são boas de cultivar? São. Gosta mais de umidade? Gosta. Mas não pode viver encharcada? Não. O cultivo é parecido com as espécies? É. Porém, tem que ter mais cuidado. A exemplo tá aqui essas três, né? Que são 3 BL6. L6, A6. São siglas, são abreviamento da planta. Exemplo, BLC. B significa brácia, C, catileia, BL, lilas, né? Então, são mais ou menos as 3 plantas que eles botam BLC. Pode ter muito mais, né? Porque se eles fossem botar realmente, seria BLC, XAYT. Ahá! Porque são muitas, meu bem. É uma loucura. Tem híbridos que estão fazendo que nem nome tem. Bota o alfabeto todo. Estão brincando de fazer aqueles anúncios com nome, não sei de quê, não sei de quê. Bom, gente, mas vamos ao que interessa. Eu trouxe aqui uma catileia maravilhosa. Olha para isso, vou mostrar para vocês. E nossa videoaula hoje vai ser como plantar, já que a gente já está falando dela e vai continuar falando, né? Das catileias, que são mais de 80 tipos. Existem realmente algumas plantas que gostam um pouco mais de iluminação direta por um curto período, mas tem que dar. A exemplo tá a persivaliana, as catileias labiatas, as gaskelianas, as varneri, as gutatas, as granulosas, as bicolor. Essas são do Nordeste. Elas precisam do calor. Elas precisam de determinada hora receber a iluminação, querida. Essa é artificial, infelizmente. Mas as BL6, as A6, as 6, as BRC6, as PRC6, essas que eu tô falando que são híbridas, que não têm o registro diretamente, ou que tenha, mas que não são classificadas como espécies, elas também são catileias, elas também fazem floração, elas também são bonitas. Mas vocês estão querendo cultivar e não sabem como, a gente vai explicar aqui para vocês. Essa primeira planta tem a segunda e tem a terceira. Todas são cultivadas em madeira de sanção do campo. Ó, eu vou mostrar o que é uma madeira de sanção do campo. Ela é uma madeira mais porosa, mas poderia ser uma outra madeira. Poderia ser a madeira jatobá, tá vendo, ó? Sem lavar, sem frescura, sem detalhe, sem ser totalmente reta, sem ser lixada. Não, gente, aqui não é vitrine de shopping, não, querida. Porque a natureza não é vitrine, a natureza tem plantas altas, baixas, gordas, magras, de todo jeito. Então a gente tenta seguir o exemplo maior que é a própria natureza. E as plantas são muito bonitas, muito obrigado. Então a gente coloca esse ganchinho aqui, ó. Mas poderia ser um caibro de demolição, poderia ser uma madeira mista, uma ripa, um toquinho, uma árvore que você cortou aí na sua propriedade. Tudo dá certo, desde que seja uma madeira seca, ó. Então, eu separei aqui essa madeira, né? Já que a videoaula vai ser completa, a gente não vai só falar das plantas, a gente vai ensinar qual a melhor iluminação, a forma de regar, a gente chega lá. Bom, então eu tenho e estou optando em ter as catileias em madeira. Cláudio, é possível, mesmo os híbridos em madeira, é possível sim. É mais prático? É. Eu falo a verdade? Falo. O seu lugar é quente? Não importa.
Quem mora no lugar quente sou eu. Já moro aqui, perto da linha do Equador, perto do mar, aonde tem calor o ano todo. Minhas plantas são híbridas, eu também tenho. Elas morrem? Não. Agora tem que prestar atenção na aula, meu bem. Ahá! Então é isso. Eu posso ter qualquer planta que eu quiser ter. Porém, tem umas que têm menos dificuldade e outras que têm maior complexidade, mesmo sendo do mesmo gênero. Claro que é assim. As bicolor têm um padrão diferente de cultivo, a granulosa é um outro padrão, e a gutata também, e assim por diante. A valqueriana de Minas Gerais, ela gosta de um solzinho, mas também ela não resiste à maior temperatura de 36 graus. Então eu vou procurar um lugar mais fresco da minha casa, com muita ventilação, é importante ter. Ah, mas você tem um jardim de inverno, ou tem uma brecha de ar, uma janela, uma área de serviço. Isso impede de você ter plantas? Não. Você pode ter híbridos de catileia. E eu quero saber se é XYVWA, não quero saber. Ah, é a Pablo Vittar. Pode ser. Ah! Porque tem nome de tudo que é artista agora, as catileias. Meu Deus. Vai morrer do mesmo jeito. Daqui uns dias vão ser todo mundo esquecido. E as plantas vão ser sempre as catileias. Vai ser sempre o mesmo gênero com mais de 80 tipos. É porque tem muito orquidófilo que está se achando a última bolacha do pacote. A panela sem o cabo. Mas quem tem cabo aqui sou eu, olha. Ahá! E eu enfio na boca. Pois é, gente. Então vamos parar com isso. Menos, né? Vamos baixar a bolinha mesmo aí. Para os orquidófilos que estão se achando. A peneirinha furada, né? A rede rasgada. Porque as plantas vão ser sempre as mesmas plantas. Elas vão ter sempre o mesmo cuidado. Elas vão ser lembradas não pelo nome do orquidófilo, mas sim pelo gênero. Ahá! Falo mesmo. Porque eu sei falar. Eu tenho plantas. Eu cultivo há muito tempo. As minhas plantas vocês conhecem. Minha história é um livro aberto, então eu não tenho que ter medo de ninguém. Quem estiver gostando vai gostar assim do jeito que a gente é, com a nossa verdade, com a nossa realidade, com o nosso cultivo. Então o nosso cultivo é esse. Eu posso ter as BL6, as 6, os híbridos em madeira? Pode, não deve. É melhor o cultivo? Claro que é. Por que em vaso não? Eu tenho em todas as formas. Eu posso ter essa planta, as catileias híbridas em vaso? Posso, se eu tiver uma cobertura. Você não pode ter vaso, gente, levando muita chuva, porque vai apodrecer a planta, vai ficar muito encharcado o substrato, vai proliferar podridão, vai trazer pragas, tripses, vai trazer fungos, vai trazer bactérias, vai trazer cochonilas, pulgões, e por aí vai uma infinidade de pragas. Ácaros, principalmente. Então, é importante cultivar em madeira. Porém, para quem vai cultivar qualquer tipo de plantas catileia dentro do gênero, espécie ou híbrido, tem que ter muita atenção. Então, eu separei aqui um corte para vocês verem ao vivo e a cores. A gente vai fazer aqui para que vocês possam ver. Só um segundo. Peguei tesoura, ó. Eu preciso de uma tesoura esterilizada e preciso de barbante de algodão cru. É o mais indicado. Por quê? Porque o barbante, ele não esquenta, ele não resseca a planta e ainda absorve a umidade quando a gente for molhar. Ó, joga no chão, chuta pra... Ahá! Chuta pra lá, ó, a gente já faz isso diariamente. Vamos dobrar o barbante em 4. Não mais que isso, porque é exagero se passar disso. A gente vai precisar da madeira. Pode ser o tronco que cortou da amêndoa, pode. O tronco da jaqueira, não sei, eu nunca plantei tronco de jaqueira. A da mangueira pode. Desde que sejam madeiras mais secas. Coloca para secar se tiver verde. Ah, desfez, não foi? Tirou a madeira que estava velha. Procura aquela madeira que está melhor. Sem muito cuidado, sem muita frescura. Eles inventam tudo, gente. É tudo conversa fiada, tudo papo furado. Bom, eu vou precisar primeiro, gente, ó. Eu tenho uma madeira e tenho a planta, tá vendo? E o barbante também. Então, eu vou posicionar a planta sempre nesse sentido, ó.
Ai, Claudinho, os brotos nascem na frente, nascem de lado. E eu sei lá onde é que nasce, vai nascer perto da madeira. Aqui eu tenho uma madeira, obviamente que eu não vou botar assim, porque esteticamente vai ficar feio. Toda hora a planta vai ficar fazendo um peso para baixo. Eu quero ela assim como manda o figurino. Eu vou girar ela, não sei se eu vou girar. Gente, a planta ela tem um sentido de crescimento. Ó aqui. A frente é a parte da onde surge o início da brotação. Ela tá com 2, 3 brotações. Procure encostar ela na madeira. Vai posicionando e verificando qual a melhor forma e qual o direcionamento da planta. Então, ela está nesse sentido. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou apoiar, aproximar na madeira e vou prender. É difícil, minha gente. Aqui eu não tô vendo nada de difícil, ó. Tá linda, tá maravilhosa. Então, como eu já tô aqui, deixa eu vir mais para trás para que vocês possam ver. Ó, girei, enganchou aqui, tirou, ó. Passei o barbante por aqui, são 4 dobras, ó. Prendeu aqui, eu vou colocar no meio da madeira. Eu não vou colocar aqui embaixo para não ficar pendendo para um lado. E aqui ela vai crescer. Eu giro para lá, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, facilitar mais a minha vida, ó. Prendeu com a mesma mão. Não preciso de outra mão, não, ó. Faz uma forcinha para ela se sentir segura na madeira. Por quê? Porque as catileias, gente, mesmo as principais ou híbridas, elas têm uma preferência por madeira. Não adianta discutir. O vaso é para quem trabalha, para quem não pode molhar, entendeu? Para quem fica semana. Pode ter no vaso? Pode, mas na madeira o resultado é mais imediato, é mais rápida, a planta enraiza melhor, ela não apodrece na madeira, ela, se for um dia de chuva, pode deixar até 2, 3 dias no máximo na chuva. Faz isso com o vaso para você ver, você perde a planta, porque é uma preferência das catileias, porque elas nascem na madeira, porque epífita é nascer na madeira, é viver nas árvores. Então, a gente dá o melhor cultivo para a planta. Então, a gente girou, ó. Enquanto eu estou falando, eu estou amarrando a planta. É difícil? Não tem nada de difícil aqui. É difícil, é um prédio de não sei quantos andares que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui não tem, não. Aqui os prédios, o máximo que tem é 14 andares. Não sei por quê. Que é tudo pequeno. Ah! Estado pequenininho, tudo é pequeno. Não adianta esconder, né? Só o que tem de grande aqui é o mar, as praias. Então, a gente vai prender, ó. Porque a gente vai aproximar a planta da madeira. A gente vai amarrar, dei uma volta, dei outra. Cláudio, eu preciso colocar esfagno pra quê? Só se você quiser gastar dinheiro. Cláudio, eu preciso colocar musgo? Gasta o dinheiro, coloca. Porque não vai adiantar de nada. Por que não vai adiantar de nada? Porque eu estou aqui para amarrar a planta, para fixá-la na madeira e para cuidar dela também. A planta já está pronta? Não está pronta não, meu bem. Ó, é muito simples. Ela não está pronta porque ela precisa de cuidados. Aqui é o início da aula, querida. A gente amarrou, a gente ensinou, falou das catileias, que cada uma tem um cuidado, mas a gente vai usar a regra que vai valer basicamente para todas. E qual é a regra? A regrinha, meu bem, é esta. Iluminação indireta para todas. A valqueriana, a labiata, BLC, essa é infalível. Sombreamento. A gente tem que ter um sombreamento de 50% a 60%. Umidade. Umidade não é molhar a planta todo dia. É embaixo. Coloca a planta. Bota o Comigo Ninguém Pode. A palmeira da vovó, da titia. Coloca o crote mesmo. É, aquelas bem vagabunda, como a gente fala, né, gente? Desculpa aí, mas a gente fala aqui de uma forma bem, no bom sentido, né? Bota bem fuleira. Fuleira do nordestino, pronto. Bota uma bem fuleiragem lá embaixo. Pra o quê? Pra criar, pra dar aquele clima, pra trazer aquele aconchego, pra deixar o ambiente fresco. Jardim de inverno é ótimo para quem tem, né? É aberto em cima, tá ótimo. Tem claridade indireta, tem ventilação, porque tem que ter esses 3 requisitos. Se não tiver, meu bem, a planta morre. Então tá aqui. E aí, Cláudio, o que é que eu vou fazer? Claro que tem que pendurar. Vai colocar embaixo no chão? Não pode. Vai colocar ela assim, virada? Se quiser, até pode.
Então, eu vou pendurar ela na altura da cabecinha. Lembra da Xuxa? Bora. Cabeça. Ombro, joelho e pé na cabeça. No ombro pode, no pé não, viu? Então, esse é o nível de cultivo das catileias. Cabeça ou ombro? Colocou. Por quê? Porque é o direcionamento que passa o vento. Ah, Claudinho, mas o vento só consegue lá em cima. Então, coloca lá pra cima. Desde que tenha uma proteção. Tem um sombrite artificial, melhor ainda. Aí, Claudinho, meu sombrite é 50, é 70, é 80. Não, 80 não pode, querida. Só mais pra bubufilo, né? Bubufilo, celogínico, elogine. Existem umas que até gostam de mais umidade. Mas catileias não. 50, 60% de sombreamento. Porque elas precisam de muita iluminação para crescer, para enraizar, para o vegetal ficar bonito e para florescer. Porque a gente está iniciando o cultivo. Então, você tem a catileia, quer colocar na madeira, coloca sem medo. Por quê, gente? Porque as vantagens são muito grandes, são muito maiores. Você não vai precisar comprar substrato, você não vai precisar comprar vaso, você não vai precisar estar trocando, você não vai precisar ter aquele cuidado. Ai, tá muito molhado, vou colocar o meu dedo no vaso. Ai, meu Deus, será que secou? Ai, você acha que em cima tá seco, mas embaixo tá molhado. Ai, que medo. Pra que isso? Que sofrimento da gota é esse? Menina! Eita, gota! Que bexiga! Menina, vai parar, vai colocar na madeira. Porque eu estou mandando. E eu mando, viu, gente? E obedece quem tem juízo. Colocou na madeira, não vai abandonar a planta. Você vai molhar hoje e você vai passar 2 dias sem molhar. No 3º dia você vai molhar. Então, uma outra regra que funciona muito bem. Para 3, mas está chovendo, não sei o quê. Bota na chuva. Coloca na chuva. Elas gostam, amam. Elas amam quando são cultivadas em tronco, toco, madeira. Pode colocar na chuva. Não pode ficar mais de 3 dias na chuva. Mas se ficar 3 dias na chuva, fica 3 dias sem molhar. Mesmo sendo no toco. Porque elas ficaram 3 dias absorvendo muita água. Então vai ficar 3 dias de castigo. Elas ficaram 2 dias na chuva. Vai ficar 2 dias de castigo. Ela ficou 1 dia na chuva. Vai ficar 1 dia de castigo. Porém, quando a gente faz esse replante logo, ou essa transferência da catileia para a madeira, a gente precisa se certificar que elas vão precisar de água. Pelo menos durante as 3 primeiras semanas do início do cultivo na madeira. Entenderam? Vai trocar, então tem que ter este cuidado. Mas não vai precisar molhar todo dia. A gente precisa que a planta inicie o enraizamento na madeira. Ela se transfira ou se transfixe na madeira. Então, para isso, é preciso usar um bom enraizador. A gente tem o fedorentinho aí, ó, de graça para quem quiser. É só procurar aí na lupa de pesquisa do YouTube. Coloca primeiro o nome Claudinho na frente, né? Arte Ofício. E coloca do lado o fedorentinho. Só eu, minha gente. Não existe outro, não, é. Eu não sou fedorento, não, pelo amor de Deus, viu? É o fedorentinho enraizador, a base do feijão cru carioca, o mulatinho. A gente faz com 2 punhados de feijão para 2 copos de água. Cada copo tem que ter 100 ml. Deixa por 5 dias. Ele fortalece a planta, ele enraiza muito rápido. É super fácil e prático. No 5º dia que a gente deixa de molho, a gente coloca 2 litros de água. A gente vira aquela gororoba. A gente separa o grão. A gente espanta os vizinhos. A gente deixa o povo falar. Aí chega um, diz que o rato... E a gente canta a música, o forrozinho, né? Comemorando agora Santo Antônio. A gente comemora cantando a música do Jorge de Altinho. Pois é, em homenagem a ele. Se o povo falar, nem ligue, o cheirinho vem já. Pois é, a gente bota o fedorentinho pra ele cheirar. Né? Assim, não faz zoada pra gente acordar. Então a gente devolve com fedorentinho pra eles. Quando perguntar que cheiro estranho é esse, tem rato morto, ele tem um cheirinho realmente, mas do instante passa, 2 horas, o vizinho cheira um pouquinho, o outro que passa na rua cheira, o outro de trás cheira,
Daqui a pouco não tem cheiro nenhum, meu bem. O cheiro se evapora. Se bater na sua porta, como já fizeram aqui, que cheiro é esse? Aí você sabe o que é que você vai dizer? São as fossas que estão cheias. Eu não tô sentindo não, entendeu? Baixa a Fernanda Montenegro aí, faça a atriz e o ator. Não sei, não tô sentindo. As minhas plantas são cheirosas. E cada um cuida da sua vida. Eles cuidam da vida dele, é só mexerico. Ficam só perguntando, só querem saber, entendeu? Não dá muito apoio não, entendeu? Eu não dou apoio não, a vizinho não, nunca gostei. Toda a vida vivi, graças a Deus, com o poder, né, de Deus. O Senhor sempre me abençoando. Também não tenho nada contra ninguém. Mas assim, eu amo os vizinhos. Eles lá na casa deles e eu na minha. E vai ser felizes para sempre. É um casamento maravilhoso. Ninguém se mete na minha vida e também eu não me meto na vida de ninguém. E não é lindo viver assim, né? Então terminou a cerimônia, cada um nas suas casas. Tá ótimo. Bom, então eu já expliquei que pode molhar a regrinha. 3 dias de chuva, se for no toquinho. 3 dias de descanso sem molhar. 2 dias de chuva, 2 dias de descanso sem molhar. 1 dia de chuva, 1 dia de descanso sem molhar. O que é mais que eu preciso? Já ensinei o enraizador para eles, não foi? Ah, não quer fazer, mora em apartamento, né? O marido, se souber que você tá usando o fedorentinho, ele reclama. Então compre, meu bem, um pronto. Você não tem dinheiro, use. Mas tem que usar um enraizador, porque estimula a planta a enraizar, para posteriormente a planta crescer e depois, consequentemente, a planta florescer. E a gente vai ter a planta sempre muito bonita e saudável. Vai gastar pouco, porque não vai precisar comprar vaso. Não vai precisar estar usando força nos vasos. O espaço é diminuído. Olha, gente, em tão pouco espaço a gente já coube 4 plantas. Então imagine se fosse 4 vasos. O espaço seria maior. Vale ou não vale a pena ter as plantas em madeira? Agora tem que cuidar, meu bem. Não é deixar pra lá, não. É mais vantajoso, é mais correto, é 100% garantido que as plantas vão se desenvolver. E aí, gostaram da aula, não foi? Eu adorei. O luxo da cara da riqueza! Pois é, meu bem, aí tá lindo, né? E sem contar que as plantas crescem muito rápido, as raízes não apodrecem. Ó, eu vou mostrar pra vocês se elas... Meninas, gostaram da aula? Tá vendo? Se balançando, é. Todas confirmaram. Olha aí, se balançando. Isso é o sim das catileias. Então, gente, é assim que cultiva a catileia. Sem muita frescura, sem precisar da caixinha de madeira personalizada com o nome do orquidófilo. Não precisa vir de lá, da casa dele, porque catileia todo mundo tem. Não precisa ter o nome da Gisele Bündchen, porque tem uma catileia com o nome é Gisele Bündchen. Não precisa ter Ana Maria Braga. Pra quê, gente? Esse povo nem entende de plantas. Meu Deus, tinha que ter o nome da gente. Não é verdade? Então, gente...